Olá e sejam bem-vindos a mais um Jogo Direto, o primeiro e único projeto dedicado ao acompanhamento do Futebol Clube da Arouca, um projeto do Jornal de Discurso Direto. O meu nome é Pedro Gonçalves e comigo está mais uma vez Simão Duarte. Ambos somos jornalistas do Jornal de Discurso Direto. E vamos então começar com o rescaldo à partida de ontem. O Arouca contra o Moreirense, uma vitória por 4-0 na segunda jornada da Liga. O marcador foi aberto por Maracás na própria baliza, logo aos 23 minutos. Fontá fez o segundo aos 30 e Barbero aumentou a contagem ainda antes do apito para o intervalo. E o resultado ficou fechado já nos descontos da partida, com o Nandim a fazer o 4-0. O Arouca apresentou-se com Arroba Rena na baliza, Tiago Gaio, Javi Sánchez, José Fontá e Lebedenko no quarteto defensivo, Van Yi e Fukui a formar o duplo pivô, Teresa na direita, Joará na esquerda, Li e Unju no apoio a Barbero. Do banco saíram ainda Nandim, Pablo, Mancilha, Pedro Santos e Mateo Flores. Do lado do Moreirense, a equipa entrou com André Ferreira na baliza, Leandro Santos, Maracás, Gilberto Batista e Francisco Domingues na defesa, Guilherme Liberato e Rodrigo Alonso no meio-campo, Afonso Vieira, Nile John, Lenderson e o ataque liderado por Parseman. A partir do banco, Vasco Botelho da Costa lançou ainda Diniz Pinto, João Veloso, Kiko Bondoso, Stepanovic e Miquel Gonzalez. O principal destaque deste 11 do Arouca vai para a estreia titular do lateral esquerdo, Lebedenko. Simão, tu ontem estiveste no estádio. O que é que achaste desta partida e desta estreia a titular do ucraniano? Viva Pedro, cumprimentar também quem nos acompanhar a partir de casa. Foi efetivamente estreia titular de Lebedenko, uma boa estreia que já tinha mostrado indícios de um bom jogo em Guimarães. Ele que faz o cruzamento venenoso com o qual o Maracás marca o autogolo e inaugura as hostilidades. Um jogo de enorme entrega física, em que o lateral já casou muito bem com o de Joará, como se eles jogassem juntos há várias semanas, mas a realidade é que o Lebe ainda só cá está em Arouca há coisa de 2 semanas, se não estou em erro. Foi uma exibição de encher o olho dos nossos lobos, que acaba por estar claramente espelhada no resultado final. Entrando aqui numa análise mais parte a parte, o Arouca entrou muito forte na primeira parte, a pressionar alto, a pressionar muitas vezes com uma linha de 3, 4 jogadores logo na primeira linha de pressão, mas quase sempre com 6 jogadores instalados no meio-campo adversário. O Moreirense teve praticamente desde sempre muitas dificuldades em sair a jogar, construir a partir de trás, e a primeira oportunidade para o Arouca surge logo ao quarto de hora, aos 13 minutos, num livre lance laboratório, um livre bem estudado e bem executado, onde Teresa ficou perto de inaugurar o marcador. Esta pressão inicial é a principal explicação para este domínio inicial do Arouca, ou há outra coisa no jogo que tenha feito o Arouca impedir praticamente de todo o Moreirense construir? Foi principalmente isso. Desde cedo que o Arouca foi tendo mais bola e a liberdade para poder circular, não poucas vezes, e bem, o Fontá e o Javi Sánchez e até mesmo o Fukui e o Gaio apostaram em variações de flanco, colocando a bola no homem livre sempre numa das extremidades. O Arouca soube pressionar alto e com intensidade a construção do jogo do Moreirense, uma construção que de natureza própria, a meu ver, tinha tudo para falhar. E explico porquê. Mérito do Arouca, que soube pressionar os adversários mais capazes de trabalhar a bola que o Moreirense tem, como por exemplo o Nile John, mas também de mérito do Moreirense na medida em que a equipa viu-se já desde o início com essas dificuldades e ainda assim, por exemplo, os 3 homens mais da frente estiveram sempre muito adiantados na linha de meio campo, levando a que o Moreirense fosse forçado a apostar em bolas longas, a meu ver inconsequentes, porque não lhes era dada a devida sequência. Foi uma primeira parte e uma partida, de modo geral, em que cada jogador arauquense foi tendo bola e foi sabendo tratá-la, perante uma pressão ineficaz do Moreirense, que deu sempre muito espaço para que, principalmente o Teresa e o Joara, e também o Li, se pudessem isolar nas faixas e com isso criar perigo. Ora, o primeiro golo
nasceu exatamente uma situação em que o Joara apareceu isolado na faixa esquerda, o extremo recuou um pouco, recebeu de frente, o lateral entrou por dentro com um bom movimento, cruzou para o primeiro posto, onde estava a aparecer Barber, e acabou por ser o defesa do Moreirense a introduzir a bola na baliza. O segundo gol volta a surgir a partir de uma bola parada, mais um lance estudado, mais um lance laboratório, um momento bem trabalhado por Nuno Diogo. O lance foi concluído por Fontá, depois de um remate muito forte do Foucault à entrada da área e de alguma insistência. Um golo que foi validado por apenas 1 centímetro. E mesmo depois do 2-0, o Arouca baixou um pouco o ritmo, também provavelmente devido ao calor que se fazia sentir, mas continuou a controlar o jogo e acabou por chegar ao 3-0 já nos descontos. O Barbero aproveitou um passe falhado da defesa, encontrou Joara mais uma vez na esquerda solto e o extremo, com um grande cruzamento de Trivela, pôs a bola perfeita na cabeça do avançado. O Arouca fez praticamente tudo bem, claro que há sempre um erro aqui ou ali, mas o Moreirense também fez praticamente tudo mal. Este 3-0 ao intervalo é explicado sobretudo pela boa primeira parte do Arouca ou pelo do norte da equipa de Vasco Botelho da Costa. Um pouco dos dois, na medida em que o desnorte do Moreirense também acaba por ser muito provocado pela clara positividade que o Arouca teve no jogo e pela sintonia que a ideia de jogo do Arouca teve como um todo. O Moreirense praticamente não apareceu no ataque. Quando apareceu, os arauquenses controlaram e, não tendo a bola, é claro que a tarefa do Moreirense torna-se sempre muito mais difícil. E com isso, o Arouca foi-se colocando naturalmente em vantagem. Já aqui falaste e já aqui falámos do lance do Lebedenko. O 2-0 lá está, bem trabalhado. Um cruzamento para a entrada da área, o Foucault encheu o pé, o André Ferreira defendeu ali com alguma dificuldade. A bola depois sobra para os Gaio, toca no Fontá. O Gilberto Batista ainda consegue cortar a primeira investida, mas depois na segunda ali uma finalização à ponta de lança, um grande golo do Fontá. E no 3-0 o Barbero capitalizou ali uma desatenção, abriu no Joara, que estava todo aberto na esquerda, e o Joara de Trivela deu ao Barbero o golo de cabeça. O Moreirense pareceu mesmo nunca se conseguir encontrar em campo, fosse em que momento do jogo fosse. Defensivamente, o Arouca teve sempre muito espaço, muito por causa do Moreirense. E na construção do jogo, o Moreirense raramente conseguiu progredir, o que também acaba por depois facilitar a tarefa arauquense. Na entrada para a segunda parte, o Moreirense fez 2 alterações, entrou um pouco melhor, deixou uma imagem diferente daquela que tinha deixado na primeira parte. No entanto, foi o Arouca que voltou a estar mais próximo do golo, mais uma vez com o Foucault à entrada da área, um remate forte, colocado a obrigar o André Ferreira a uma grande defesa para evitar o 4-0. O Moreirense ainda esboçou ali uma oportunidade, à passagem da hora, 101 minutos mais ou menos, mas penso que a bola nem sequer chegou a ir à baliza. A partir daí, o jogo praticamente que morreu, digamos assim. Na tua crónica também escreveste que o Arouca soube jogar com o tempo e com o resultado, embora em algum momento se tenha acomodado. Achas que foi sempre uma gestão segura, ou achas que num momento aqui ou ali a equipa pode ter baixado em demasiada intensidade? Não, globalmente foi segura. Houve ali um lance ou outro que a equipa se relaxou um bocadito, mas faz parte do jogo e todas as incidências que também referiste, o calor, o facto de nenhuma equipa ser fisicamente capaz de pressionar da maneira que o Arouca pressionou durante o jogo inteiro, também francamente não havia necessidade para isso. Mas houve ali um momento ou outro de maior relaxamento, um calafrio ou outro do adversário, mas francamente a vantagem folgada nunca esteve verdadeiramente em causa. Eu acho que Seabra também soube gerir a partir do banco com as substituições, procurou refrescar as coisas. O único lance tentativa em concreto do Moreirense que tu referiste bem foi o cabeceamento de João Beloso ao lado, acaba por nem ir à baliza, mas o ligeiro relaxamento é natural, faz parte do jogo, nunca foi nada de verdadeiramente perigoso, e prova disso foi o último golo, o 4-0, com o Joara a aproveitar um mau passe e mesmo estando com 90 minutos de jogo nas pernas,
arrancou ali desenfreadamente pela faixa direita e serviu o Nandinho para o golo. A meu ver, um final perfeito de um jogo igualmente perfeito. Entrando também num balanço mais geral da partida e na área da estatística, a posse de bola ficou praticamente dividida entre as duas equipas. Há uma ligeiríssima superioridade para o Moreirense. No entanto, o Arouca terminou com 14 remates contra 5 do Moreirense e 2.4 contra 0.49 em golos esperados. Tivemos um corredor esquerdo em grande nível, com o Lebedenki e o Joara a combinarem muito bem, a aproveitarem os apoios interiores de Fukui. A equipa voltou a estar defensivamente muito sólida, não sofreu, não permitiu praticamente nenhuma oportunidade de perigo. No final da partida, estavas mais satisfeito com esta eficácia ofensiva ou com a solidez defensiva da equipa, visto que também já é algo que apontamos aqui como sendo importante para uma boa época? Olha, eu para ser honesto estava satisfeito com tudo, porque para lá da exibição, a meu ver, extremamente completa, o Arouca também conseguiu materializar isso com muitos golos, 4, podiam ter sido mais até. Houve ali um ou outro lance do Fukui, especialmente na bola parada, quando André Ferreira teve ali sempre defesas apertadíssimas e poderia ter entrado uma ou outra. O Fukui também merecia. Não é que tenha feito um mau jogo, de todo. Foi dos melhores em campo, mas faltou ali o golito, que ele merecia ter adicionado isso ali à conta pessoal. Mas dizer que foi uma exibição extremamente completa, em que o Arouca já mostrou, pela primeira vez esta época, que não tinha conseguido mostrar em Guimarães, a excelente dinâmica que tem na construção do jogo e em todo o jogo ofensivo, e aliou isso à resiliência defensiva que vinhamos aqui falando e que tinha sido mostrada em Guimarães. Por isso, extremamente satisfeito com todo o resultado, mas principalmente mesmo com tudo aquilo que foi feito para atingir-se este resultado. Também o treinador Vasco Seabra se mostrou satisfeito com a exibição, tanto na flash como depois na conferência de imprensa. Destacou o compromisso e a competitividade e o caráter do grupo. Obviamente o treinador conhece o grupo melhor do que ninguém, mas tendo em conta o que já vimos nestas duas primeiras partidas e o que já conhecemos da época anterior, concordas com esta avaliação de Vasco Seabra? Claro. Eu nutro especial e genuína admiração pelo técnico, pelo trabalho que a equipa técnica dele vem fazendo, pela maneira como vão conseguindo espelhar em Arouca o futebol positivo que sempre lhes foi reconhecido. E, efetivamente, o compromisso de que o técnico falou ontem, o compromisso do grupo, é enorme. Já o havíamos destacado no rescaldo do triunfo em Guimarães, aí pela resiliência defensiva, principalmente, aqui contra o Moreirense, pela capacidade enorme também de fazer a bola aproximar-se da baliza adversária e de criar perigo. E concluir dizendo que eu acho que o Arouca também é um genuíno caso de sucesso na prova de que, apesar de haver alturas das épocas em que as equipas técnicas andam um pouco na corda bamba, dar esta aposta de continuidade, geralmente, e o Arouca prova isso, dá mais sucesso do que fracasso. Passando também agora rapidamente pela questão da arbitragem, foi uma partida dirigida por André Narciso, apoiado por Ricardo Moreira no VAR. Há aqui 3 lances que queremos analisar rapidamente. O primeiro deles, a validação do segundo golo. Houveram algumas questões sobre o posicionamento de Tiago Gaia, acabou por ser validado o golo por uma margem de 1 centímetro. Depois, já na segunda parte, com o Nandinho em campo, o avançado tem uma entrada mais dura sobre o adversário. Há aqui alguma dúvida sobre se poderia ter sido mostrado um cartão de uma cor diferente. O avançado acabou por levar o amarelo. E depois, já perto do final do jogo, há a possível mão de Francisco Domingos e um possível penalti que não foi assinalado. O jogador tinha o braço junto ao corpo, apesar de ter o antebraço um pouco mais aberto. O que é que achaste destas 3 lances em concreto e da exibição do árbitro da partida?
Eu achei a arbitragem tranquila, o jogo também foi fluindo, o que também ajuda ao homem do apito, não é? E temos que ser justos nestas análises, não é? A meu ver, tanto o lance do Gaio como o do possível penalti do Francisco Domingos foram bem ajuizados. O lance do Nandinho, sendo honesto, foi um amarelo alaranjado e não estranharia se tivesse sido vermelho, porque a entrada é de sola, fora de tempo e foi ali um pouco violenta. Para terminarmos esta análise do jogo do Arouca, falta apenas eleger o homem do jogo e o melhor em campo. Na minha opinião, diria que foi Joará. O jogador esteve sempre envolvido no jogo, esteve envolvido diretamente no primeiro golo, fez depois ainda 2 assistências, uma ameaça constante na esquerda, com os movimentos, como já referi, também a baixar para receber mais de frente para o jogo, encostado à linha, combina bem com o lateral. Terceiro golo tem um cruzamento de trivela quase perfeito para Barber. No quarto ultrapassa o adversário em velocidade, corre quase como todo e volta a pôr a bola no sítio certo. Também elegerias o Joará ou destacarias outro jogador? Sim, eu também escolhi o Joara, tanto para o homem do jogo como para melhor em campo, especificamente pelas razões que acabaste de elencar, mas também tenho que dar menções honrosas, especialmente ao Fontán, pelo belo golo, e ao Fukui, pela visão de jogo. Então, antes de terminarmos, falta apenas uma nota para o Clube Desportivo de Sinfãs, que arrancou o Campeonato de Portugal com uma vitória por 2-0 frente ao Sousense, no Estádio Municipal Professor Cerveira Pinto. Tomás Palma abriu o marcador aos 26 minutos, a passe uma bola longa de Chico Afonso, e Chiquinho fez o segundo golo aos 60 minutos, em resposta a um cruzamento de Ruben Valo. Chiquinho com um pontapé forte em vôlei, e a bola a entrar no canto direito. Em destaque teve também Rui Faria no ataque e na outra ponta do campo. Pedro Cardoso respondeu sempre bem às investidas do Sousense, principalmente no crescimento que a equipa conseguiu ter no final da primeira parte, nos últimos minutos, antes do apito para o intervalo. Uma nota menos positiva para esta exibição vai para a questão disciplinar, onde o Sinfãs viu 6 cartões amarelos, 4 deles ainda na primeira parte, mas, no entanto, é um arranque extremamente positivo, uma vitória por 2-0, a baliza fica a 0, são 3 pontos conquistados, e na próxima jornada o Sinfãs viaja até à Ilha da Madeira para defrontar o Estrela da Calheta, no domingo, dia 23, às 15. Chegamos então assim ao final de mais um jogo direto. O Arouca soma agora 6 pontos em 2 jornadas, tem 5 golos marcados e 0 golos sofridos e encontra-se em primeiro lugar, em igualdade pontual com o Futebol Clube do Porto, apesar de ter vantagem na diferença de golos. A próxima partida está marcada para dia 23 de agosto, às 20h30, precisamente contra o Futebol Clube do Porto. A equipa de Vasco de Seabra irá deslocar-se ao Estádio Dragão para defrontar os campeões em títulos e estaremos de volta antes desse encontro para uma antevisão a essa partida e também na próxima semana com a análise a tudo o que acontecer no Estádio Dragão. Até lá, podem continuar a acompanhar toda a atualidade do Futebol Clube de Arouca, bem como da nossa região, no nosso site em discursodireto.pt e continuem também a deixar os vossos comentários e as vossas sugestões para os próximos episódios. Muito obrigado e até à próxima.